Lucas 17, 12 a 19. Ao entrar em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ele logo que os viu disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que enquanto iam, ficaram limpos. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças, e este era samaritano. Perguntou, pois, Jesus: não foram limpos os 10? E os 9, onde estão? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Queiram assentar-se. O título da nossa mensagem hoje é: o que fazer quando alguma coisa estiver faltando? O que fazer quando alguma coisa estiver faltando? Eu li a história de uma jovem chamada Rosa Maria, que ela era uma exímia cozinheira. Geralmente as jovens deixam para a mamãe fazer tudo, mas aquela jovem aprendeu com a mãe a cozinhar, fazer bolos e outras coisas mais. E no bairro, na quadra onde ela morava, mudou-se uma nova vizinha. E ela então apressou-se, foi até a cozinha, fez um lindo bolo de milho. Ela sabia fazer aquele bolo. E foi na casa daquela vizinha e bateu palmas e disse: olha, quero dar as boas-vindas à nossa nova vizinha. E eu trouxe aqui um presente para a senhora. Eu trouxe um bolo de milho. Disse ela: mas como é que você sabia? Que eu adoro bolo de milho. É minha especialidade, disse ela. Eu gosto de fazer. E a vizinha agradeceu. Passaram-se 15 dias, a Rosa Maria fez outro bolo de milho e foi lá, bateu palma e disse: olha, está aqui mais um doce, um bolo de milho. E a vizinha disse: muito obrigado, mas só que o último estava amargo. Dizia: não, mas isso aí está certo. E ela fez. A terceira vez, ela levou a terceira vez, mais um bolo de milho. E aquela vizinha reclamou que estava atrasado. Finalmente, na quarta semana, essa moça estava passando em frente à casa dela, disse: como é, você não vai trazer outro bolo? Nós fazemos assim também. Nós recebemos um bolo de milho, nós recebemos uma bênção, e recebemos mais outra bênção, e mais outra bênção de Deus, e no fim achamos que Deus é o nosso criado, que Ele tem a obrigação de nos dar bênçãos e mais bênçãos, bolo de milho daqui, bolo de milho de lá, e Ele é o nosso criado, Ele está nos devendo, Ele está em falta conosco. Meus amados irmãos, não é assim. O nosso relacionamento com Deus assemelha-se ao da vizinha com a jovem tão gentil. Você acha uma pessoa ingrata? Aquela vizinha, em vez de agradecer, se tornou uma pessoa ingrata e quis fazer da doadora a sua criada. Nós fazemos muitas vezes assim com Deus também. Ele nos abençoa, Ele nos dá as bênçãos, nós não agradecemos e achamos que Deus é o nosso criado. A diferença entre ingratidão e gratidão não está apenas no prefixo in. Alguém disse que gratidão é aquela moeda dourada com a qual nós pagamos todos os débitos do coração. É a gratidão. A diferença está sempre entre querer agradar a Deus ou entristecê-lo. Imagine-se esses 10 leprosos, homens com aquela doença terrível, e segundo a lei, o leproso não podia morar na cidade, para evitar a contaminação dos sãos.
Então sempre eles moravam no lixeiro, fora do muro da cidade. Não podia entrar na cidade. E se porventura estivesse que entrar na cidade, eles tinham que se cobrir com um lençol todo branco e com uma campainha. Então eles iam tocando a campainha para que os sãos fugissem da presença dele e não fosse contaminado pela lepra. E aqueles 10 leprosos moravam no monturo, no lixeiro. E de repente vem passando Jesus. E eles correram para Jesus. Tomaram a ousadia de chegar numa pessoa sã, quebrando a lei. E chegaram e pediram: Senhor, se tu quiseres, tu podes nos tornar são. E Jesus disse que sim, e pediu que eles fossem se apresentar ao sacerdote no templo. E quando eles iam indo para o templo para se cumprir o mandamento de Jesus, olharam, as suas peles ficaram limpas, suas orelhas estavam carcomidas pela lepra, os seus narizes, seus lábios, e ficou tudo normal, como se tivesse a pele de um recém-nascido. Acontece que dos 10, um que era samaritano, era estrangeiro, resolveu voltar e chegou perto de Jesus, jogou-se no chão, ajoelhou-se e agradeceu a bênção, a cura que Jesus lhe tinha feito. E Jesus, olhando para ele, disse assim: mas vem cá, não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Só esse veio agradecer e esse é estrangeiro? Onde estão os 9? Meus amados irmãos, aqui está o coração da nossa mensagem nesta hora. Vamos examinar os fatos. Fato número 1: obediência anda a primeira milha, mas a gratidão anda a segunda milha. Eles obedeceram Jesus a primeira milha, obediência, foram obedientes, mas a gratidão anda a segunda milha. Os ingratos têm passagem só de ida, mas os que são gratos têm passagem de ida e de volta. A ida, eles foram a Jesus, e Jesus os curou, mas tinha passagem de volta para agradecer Jesus. Pensem bem nisso, meus queridos ouvintes. Quantas vezes nós só temos a passagem de ida para ir a Deus, para ir a Jesus, para suplicar, para pedir, nós clamamos, nós choramos, Deus faz de tudo, e Ele nos ouve, mas só temos passagem de ida, nós não voltamos para agradecer a Deus. O Talmud, que é o Torá, o Velho Testamento, orientava os leprosos que eles tinham que habitar nos arredores, mas longe da cidade e das pessoas. Embora os judeus odiassem os samaritanos, uma exceção era feita neste caso. Os leprosos samaritanos e os leprosos judeus podiam coabitar. Eram inimigos, mas sofriam da mesma doença, então podiam ficar juntos. Por isso tinha 9 leprosos judeus e 1 leproso samaritano. Os samaritanos com a doença moravam no mesmo gueto dos leprosos judeus. E nós sabemos o resto da história, como Jesus passou. Jesus indicou que fossem a Jerusalém e se apresentassem aos sacerdotes. Por quê? Jesus mandou que eles fossem no templo se apresentar aos sacerdotes. Porque só o sacerdote no templo podia dar o atestado de cura. Hoje qualquer médico pode atestar a cura do câncer, qualquer enfermidade, mas naqueles dias somente os sacerdotes podiam dar o atestado da cura. Por isso Jesus disse: olha, vão ao sacerdote no templo. E eles foram, e quando chegaram lá, estavam curados. Aí o sacerdote examinava e dava o atestado da cura. Por isso eles foram lá. A alegria, senhores, explodiu os corações deles. Quando se viram curados, eles podiam agora coabitar com seus familiares, com suas esposas, com seus filhos, com seus queridos.
Eles podiam voltar agora e trabalhar em Jerusalém, qualquer emprego, andar na cidade. O que lhes impedia? A lepra. Os 10 leprosos creram nas palavras de Jesus e obedeceram à sua orientação. E quando se viram limpos, correram aos sacerdotes, mas só um voltou. Eles falharam porque não retornaram a Jesus, que os havia curado. Quantas vezes a gente agradece a refeição como um ritual? Senhor, muito obrigado por esse arroz, muito obrigado por feijão, muito obrigado. Amém. Nós não agradecemos mesmo de coração. A gratidão a Deus pela bênção que Ele nos deu. Meus amigos, o grato, Senhor, obrigado, e só. Outras vezes busco a Deus em oração sobre determinado assunto, Deus responde favoravelmente, mas ficamos tão alegres e excitados que nem passa pela nossa cabeça agradecer a Deus, nem passa pela nossa cabeça fazer um culto de ação de graças, nada. E até no nosso relacionamento acontece isso. Eles veem um irmão, ao pastor, ou alguém, pede, estão desesperados, querem uma carta para aqui, uma carta para o emprego, uma carta para um colégio, querem isso, querem aquilo, só passagem de ida, não tem passagem de volta. Eles não vêm agradecer. Veja o que Jesus sentiu no coração com aqueles ingratos, e veja o que diz a Bíblia: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E a vontade de Deus só se cumpre totalmente quando nós agradecemos. Quando nós não agradecemos a Deus, fica incompleto. Isso é o mandamento de 1 Tessalonicenses 5,18. Fato número 2: pessoas que receberam bênçãos pertencem a 2 categorias. Pessoas que recebem bênçãos pertencem a 2 categorias somente. O que é que tenhamos recebido de Deus? Nós pertencemos a 2 categorias: os gratos e os ingratos. Quando Jesus curou aqueles 10 leprosos, logo os 2 grupos estavam formados. O grupo de 9 ingratos. E quanto tinha o grupo dos gratos? Apenas 1. É a mesma proporção em nossos dias. O grupo grato tinha como membro apenas um leproso. O grupo ingrato tinha 9 ingratos. E eles foram parar na clandestinidade. Nunca mais ouvimos falar deles. Cada pessoa da terra é membro de um desses grupos. Compare suas atitudes com as descritas abaixo e descubra de que grupo você pertence. Vou dizer: ingratos sempre veem o mal em cada situação boa. Repito: o ingrato sempre vê o mal em cada situação boa. Os gratos sempre veem o bem em cada situação negativa. É interessante isso. E é verdade. Os ingratos acham imediatamente o negativo, seja qual for a situação. Geralmente os seus membros são pessoas amargas, tipo reclamão, ou tipo reclamona. Quer dizer, é o superlativo de quem vive reclamando. É ruim conviver com essas pessoas. Em casa ele reclama, com a esposa, com os filhos, ou com os pais, ou com a igreja, ou com o pastor, ou com o diácono, e está sempre reclamando. Não há como contentar essas pessoas, mas no fundo está o pecadinho lá. Ele é um ingrato. O grupo dos ingratos reclama da vida, nada de bom me acontece. Já o grupo dos gratos é consciente do quão são abençoados nos detalhes. O grupo dos ingratos acha que merece mais
do que conseguiu. Veja bem, os ingratos acham que merecem mais do que conseguiu. Ele pediu uma bênção, ele recebeu 10 reais. Ah, mas ele queria 100. Deus falhou. Ele sempre quer mais. O grupo dos gratos considera que não merece o que recebeu. É o contrário. Ele acha que ele não merece. Eu não sou digno de Deus me dar esse apartamento, me dar a esposa espetacular que eu tenho, a filha que eu tenho, o filho que eu tenho, o emprego que eu tenho, o pastor que eu tenho, a igreja que eu tenho. Ele nunca está satisfeito. O fato é que pertencemos ora a um grupo, ora a outro, mas aos ingratos 100%, e aos gratos 100%. Sempre achamos a galinha do vizinho mais gorda, e que a vida dele, do vizinho, é melhor do que a nossa, e que o nosso vizinho não tem problemas, só nós que temos problemas. Totalmente errado. Os gratos já se acham privilegiados, e entende quão boa é a sua situação em comparação com os demais. Ele sempre agradece a Deus, seja qualquer a situação, ele é grato a Deus, é grato à esposa, é grato ao marido, é grato aos pais, é grato ao seu pastor, é grato à sua igreja, ele é grato ao médico, ao seu dentista, ao seu psicólogo, ao seu advogado, ele é grato. O seu coração está cheio de gratidão. É como aquela mulher, quando Jesus estava na casa de Simão, e que ela quebrou aquele vaso de alabastro, e ungiu Jesus, e o perfume tomou conta da casa, e hoje, cada vez que nós viramos a página da palavra de Deus, exala o perfume daquela mulher, o perfume da gratidão. Amém, irmãos? Gratidão que aquela mulher tinha a Deus. Mas qual a razão da sua depressão? Um homem foi ao médico, ao psiquiatra. Qual a razão da sua depressão? E ele começou a desfilar as razões. E tinha feito de tudo. E o médico disse assim: olha, vou dar uma receita fácil. Tem um circo aí na cidade, notável. Você faz o seguinte: vai naquele circo e diz que tem um palhaço que faz até a pedra rir. Sensacional aquele palhaço. Vai lá, você vai desopilar o seu fígado, você vai rir, você vai bater palma, você vai gostar. Aí o homem disse: mas essa é a solução? Diz: é. Diz: então não há esperança para mim, porque eu sou aquele palhaço. Doutor, eu faço todo mundo rir, mas eu sou o homem mais triste que existe na cidade. O ingrato, ele é infeliz. Falta-lhe alguma coisa. Ele é infeliz. Tudo que ele tem não satisfaz. E este homem estava indo todas as semanas, tinha uma sessão com o psiquiatra, e tomava remédio, ia para um spa, fazia uma viagem e continuava com o problema. Aí sabe o que o médico disse? Olha, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte: na próxima vez que você fizer, nós vamos exibir um vídeo, que nem Dona Elga vai exibir hoje, né? Vou exibir um vídeo para você. Você vai assistir esse vídeo, não custa nada, não vou cobrar a receita, nem a consulta, nada. Tá bom. Ele voltou lá. O primeiro vídeo focalizou as superpovoadas ruas da Índia. Em vez de cenas bonitas, coloridas, o vídeo apresentava cenas de bebês e crianças morrendo de fome nas ruas de Calcutá. E também corpos mortos, cobertos de moscas, e peles cobrindo ossos de pessoas morrendo de fome. No segundo vídeo, o homem viu a miséria do terceiro mundo e as pessoas que moram em casebres de papelão, nos lixões, cuja refeição
consta de ratos mortos. É a refeição daquelas pessoas, de tão paupérrimas que elas são, de tanta miséria que elas têm. Na conclusão, ruas inundadas de sangue de um país em guerra civil, com homens mortos e mulheres chorando sobre os cadáveres dos seus maridos e dos seus filhinhos mortos pela dinamite. Terminado o filme, o médico perguntou para o seu cliente: bem, agora gostaria de saber qual é o seu problema. Ele respondeu: doutor, eu não tenho problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum. Veja, minhas queridas ovelhas, esta é a realidade da vida. E você sempre está faltando alguma coisa para você, você nunca se satisfaz. A raiz está na gratidão. Paulo disse: eu sei ter fartura e sei andar na miséria. Paulo falou assim. Por que você é incrédulo? Mas vamos para o fato número 3. As pessoas gratas sempre voltam para agradecer, mesmo que estejam distantes alguns passos. Vejam só, os leprosos vieram a Jesus, foram até o templo, tiveram que andar. Mas o leproso que veio agradecer teve que andar 2 vezes. Talvez 3 horas de viagem andando para lá, para o templo, 3 horas de viagem voltando para agradecer a Jesus. O leproso samaritano, quando percebeu que estava curado, estava a caminho de Jerusalém para se apresentar ao sacerdote, já tinha caminhado horas. Mas não importa, ele andou mais 3 horas, porque ele tinha de agradecer a Jesus. E é por isso que os ingratos não gostam de voltar para agradecer. Passagem só de ida. Eles só querem pedir a Deus e a Jesus e se esquecem. E muitos, quando estão com problemas, vão para uma cirurgia, uma dificuldade, e correm para a igreja, e pedem orações, e se ajoelham, e oram, e pedem, e suplicam. E Deus atende. Depois ele desaparece. A igreja é um pronto socorro para ele. É verdade que a igreja é uma enfermaria. Temos pessoas com problemas, pessoas doentes, pessoas com dificuldades. É uma enfermaria. Mas não faça a igreja só de pronto socorro, irmão, quando você está passando mal. Entregue seu coração a Jesus. Não interessa, aquele leproso andou mais 3 horas, cansou, suou, mas chegou em frente de Jesus, jogou-se no chão, beijando os pés de Jesus e agradecendo o milagre. Agradecendo o milagre. Minha ovelha querida, meu querido ouvinte, você é grato a Deus assim? As bênçãos que Deus tem lhe dado? Eu confesso, irmãos, que eu particularmente, como crente, eu não mereço, mas não mereço todas as bênçãos que Deus tem me dado. Eu não mereço a Deus esse rebanho, essa igreja maravilhosa. Eu sou inadimplente lá no céu. E quando chegar na eternidade, vou ficar devendo pela eternidade afora as bênçãos que Deus me deu. Você não é assim também? Você agradece a Deus? Fato número 4. A pessoa grata age espontaneamente. Ela age espontaneamente. Deus não força ninguém a ser grato. Quando a única pessoa, o ex-leproso, voltou para agradecer a Jesus, ele glorificou a Deus em voz alta.
A gratidão nasce do coração e da mente e da vontade. Se não for espontânea, sonora, expressiva, sentimental, não quer dizer nada para Deus. Ah, vai lá, agradeça lá o seu professor. Está mandando agradecer. A verdadeira gratidão é espontânea, irmãos. Ela brota do coração. É uma expressão emocional, espontânea, a Deus, a Jesus e aqueles que nos ajudam na estrada da vida. Por falar nisso, quando foi a última vez que você teve um sentimento sincero no seu coração, no seu quarto, em segredo? Você ajoelhou-se, você agradeceu a Jesus, a mulher que você tem, o marido que você tem, os pais que você tem, a igreja que você tem. Vocês podem percorrer por esse mundo afora, não tem uma igreja como essa. Amém, irmãos? Não estou inventando. Agradeça a Deus. Quando foi a última vez que você se ajoelhou? Agradecendo a Deus. No momento em que a gratidão inundar o seu coração, o sentimento negativo de que está faltando alguma coisa desaparecerá do seu coração. Amém? E nesse momento, eu vou dar oportunidade a você a ser grato a Jesus, ajoelhando-se no seu lugar. Pode fazer isso agora. Se é que você tem alguma coisa para agradecer a Deus, se é que Ele deu alguma coisa para você, uma filha, um filho, um pão, um trabalho e até os problemas. Você ajoelha-se a Deus, e quando a Dona Elga está tocando, Dona Elga, a Deus, olha o que Jesus disse, mas somente um. Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para agradecer. Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Eu vou me ajoelhar também, porque eu tenho muito para agradecer a Deus, mas muita coisa para agradecer. O grande amigo, Jesus é o meu amigo, o grande amigo. Chore agora com Deus, irmão. Chore com Deus. Chore com Deus agora. Senhor, muito obrigado. Eu não tenho sido grato como devia ter sido, com meus filhinhos que me deste, com meus pais que eu tenho, com o Brasil que eu tenho, com as mensagens que eu recebo. Chora com Deus agora, irmão. Todos orando a Deus. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Dá-nos, Senhor Deus, as palavras celestiais, para nós te agradecermos, Senhor Deus, as bênçãos que temos recebido, Senhor Deus. Perdoa, Senhor Deus, a nossa ingratidão. E hoje eu vou voltar para casa, vou beijar minha esposa, vou beijar meus pais, vou beijar os meus irmãos, mas nós queremos ver o rosto de Jesus, queremos beijar a Jesus. Recebe, Senhor, o mais puro dos perfumes, a gratidão do coração humano, nesta hora. Vem, Jesus, meu amigo, vem me ajudar, Senhor Deus, me tira dos problemas, das dificuldades da vida. Consola meu coração, Senhor Deus. Abençoa os pobres.
Senhor, quando vemos a miséria desse mundo, nós não temos problema nenhum. Obrigado, Senhor Deus. Oremos ao Deus. Senhor Deus e nosso Pai, tira qualquer ingratidão das nossas vidas, para contigo, para com Jesus, para com a nossa igreja, para com nossos queridos familiares e para com o nosso próximo. Senhor, toma esses pedidos de oração nas tuas mãos. Então, nessa sexta, abençoa esses irmãos que estão aqui ajoelhados. E agora nós oramos que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus e as consolações do Santíssimo Espírito sejam com todos vós e com todo o povo de Deus em toda a terra. Amém, Senhor. Todo o povo de Deus diga amém. Deus abençoe, meus queridos.